Boa noite. Como eu falei para a Val, é muito bom vir fazer palestra aqui, porque é uma certeza que eu poderei vir, né? Ainda mais hoje que a minha mãe não pôde estar aqui, mas minha filha e o Hudson estão aqui, então é muito bom. E esse tema, o Vinha de Luz, ele é um livro que ele, assim, às vezes ele me deixa intrigada com algumas coisas tão difíceis de interpretar, umas palavras complicadas, outros dias umas mensagens mais claras. E a mensagem de hoje, do item do capítulo 49, é uma mensagem que, assim, eu vou até lê-la depois, mas eu achei ela muito simples no Vinha de Luz. Na verdade, eu acho que o bom que eu acho de ser espírita é porque as coisas assim é muito óbvia, é tudo muito lógico, é tudo muito... Mas é claro que tem que ser assim, é claro que tem que ser assim. Então, nesse capítulo, é a mesma coisa. Que na versão do Vinho de Luz que eu tenho, ele fala exortados a trabalhar. E há versões, né, como a Geni disse, que está exortados a batalhar. E aí eu pergunto, antes de a gente falar diretamente sobre a mensagem, queria que vocês fizessem uma breve reflexão. Quem aqui já passou por um período de desemprego? Qual foi a sensação? Tentem lembrar aí. Às vezes você teve a sorte de não ficar desempregado, mas teve aquela questão de conseguir o primeiro emprego. Qual foi a sensação? Desespero. Primeiro, porque as contas chegam a cada dia e a gente sabe que precisamos do dinheiro para nos alimentar, para nos vestir, né? Até mesmo para sobreviver, né? Nós precisamos ter uma moradia, precisamos, né, ter uma condição mesmo da nossa alimentação, do nosso descanso. E é um período muito difícil, o tal do desemprego. No primeiro, né, nos primeiros dias, a gente fica, nossa, eu preciso arrumar um emprego, e faz aquele tanto de currículo, e sai entregando aqueles currículos, e entrega no Cine, entrega na empresa, entrega para um, entrega para outro. Aí passou, ninguém chamou, e agora? Não, preciso pensar mais alguma coisa, vou atrás, teve algum currículo que tem um retorno, chama para uma entrevista, você começa a procurar seus conhecidos, e aí, você está precisando de alguma coisa? Você sabe quem está precisando de alguém? Ó, qualquer coisa, você me indica, para eu poder trabalhar. E mesmo assim, nem sempre a gente consegue. A impressão que a gente tem é que a gente já fez tudo, fala assim, mas eu já entreguei currículo em todo lugar que caberia. Já falei com todo mundo e não consigo. E agora? A gente começa naquela agonia, parece que o tempo não passa. Um dia que você fica ali, parece que foi um mês. São longos e longos dias. E o que é preciso para a gente continuar? Persistência, ânimo, coragem, fé. Fé era a minha palavra secreta para o final. Mas é a necessidade. É a mesma coisa, gente. Como eu digo, a gente tem um feriado, que beleza! Vou descansar um dia. Fim de semana, maravilha! Feriado prolongado, que beleza! Férias, então, perfeito! Um mês para arejar a minha cabeça. Mas, é como eu sempre digo, por que as férias são ótimas? Porque elas acabam. Porque você sabe
que naquele dia você vai ter um trabalho para você ir, um lugar para você voltar, para você trabalhar e tirar o seu sustento. Coisas que quando nós estamos desempregados, a gente não sabe. No começo a gente até fala, não, é até bom ficar um pouco uns dias sem emprego, eu vou descansar minha cabeça, a gente inventa de fazer umas faxinas, mas é difícil, porque a gente não sabe até quando vai perdurar aquela situação. E o que acontece? Tédio, ansiedade, depressão, desespero. E eu falo do desespero não somente pelas contas, mas é o desespero de você estar em casa querendo fazer algo e não ter o que fazer. Você vai dar um faxinão, arrumar seu guarda-roupa? Você arrumou seu guarda-roupa na segunda e na terça. Ah, eu vou lavar minha casa todinha por fora. Pegou mangueira, jogou janela, jogou parede. Beleza, foi a terça. E a quarta? Ah, vou arrumar meus mantimentos, minhas panelas. Beleza, e a quinta? O que você vai fazer com todo este tempo que lhe é dado? Porque a gente acaba ficando no ócio. E o ócio não é bom. Eu falo que você descansar, você não está no ócio, você está descansando. Está ali no seu momento, sentada, pensando, vendo uma televisão, lendo um livro. Agora o ócio, você não acha meio, aquilo incomoda, aquilo deixa a gente angustiado, porque é algo que você não quer, mas tem que passar. E a cabeça da gente é a nossa mente espiritual. A gente tem nossas experiências, nossos aprendizados, e a gente sabe que nós, enquanto espíritos, somos igual uma anteninha de rádio. A gente sintoniza, né? A gente tem tanto de coisa à nossa volta, mas aonde que a gente vai sintonizar? Naquilo que está mais positivo, naquilo que está mais negativo, num problema maior. Agora que quando a gente está desesperado, a gente dificilmente pensa no que presta. Aí nós vamos sintonizar com coisas não tão boas. E uma coisa não tão boa atrai outra coisa não tão boa, não tão boa, não tão boa, não tão boa. E é o que acontece com a depressão. Um dia a pessoa está um pouco triste, outro dia mais triste, outro dia mais triste, outro dia fechado, outro dia não quer ver ninguém, outro dia não quer tomar banho, outro dia está depressiva. E quantas pessoas, infelizmente, na nossa cidade, gente, que suicidam-se com frequência. Eu não sei números exatos, mas são raros os meses que a gente fica, nossa, ninguém se suicidou em Eloy Mendes esse mês. É um ponto meio por mês. Olha aí. E a gente sabe que tudo isso é uma mente. Não vou dizer uma mente fraca, porque cada um sabe onde aperta o seu sapato. Cada um tem o seu problema. Mas o que a gente precisa fazer? Dar um jeito de não sintonizar com esses problemas. Às vezes são coisas que a gente não consegue resolver, mas a gente se lembra do radinho, sintonizando com coisas boas, a gente vai pensar em outras coisas e mesmo que não resolva aquele problema, a gente passa a ver quantas coisas boas a gente tem na nossa vida. Porque problemas, infelizmente, gente, nós sempre vamos ter. Quisera nós não termos, mas nós sempre vamos ter. E o trabalho, ele nos deixa essa sensação de ser útil. Porque independente de qual seja o seu emprego,
Se você tem um emprego, é porque alguém precisa do seu produto ou do seu serviço. Então, ao estarmos trabalhando, nós já estamos fazendo um bem. Independente de qualquer coisa. E aí, eu pergunto, o trabalho é útil, é bom para a cabeça, é bom para o nosso sustento, né? Mas no nosso emprego, qual é a nossa maior motivação? Vamos ser realistas. Já dizia um ditado. Nada como uma boa dívida para nos manter empenhados e disciplinados no emprego. Às vezes a gente tem um probleminha, pensa, vou mexer com isso não, nossa, vou largar a mão, vou pedir conta, vou sair. Aí eu penso, vou sair, mas isso não arrumar outro emprego. E se eu ficar desempregada há muito tempo? Como que eu vou pagar a minha conta? E aquela viagem que eu tenho vontade de fazer? Como que eu vou pagar? Ai, quer saber? Não, larga a mão, vamos ficar mais um pouco nesse emprego aqui mesmo. A gente tem problema, todo lugar tem problemas. Vamos nos manter. Mas por que eu faço isso, gente? Porque muitas vezes a gente desanima de problemas corriqueiros por pouca coisa. Nos falta persistência, nos falta ânimo e nos falta fé. E como a essência da mensagem é o trabalho, e eu já falei aqui um pouco de trabalho e emprego, a gente tem que ver que são coisas distintas. Porque no Vinha de Luz ele não fala de emprego, ele fala de trabalho. E qual que é a diferença entre trabalho e emprego? Alguém sabe? Alguém quer falar? Emprego é tudo aquilo que a gente faz, que a gente recebe uma remuneração. Então, isso é um emprego. Se um dia eu vim fazer uma palestra aqui no centro e for ganhar um vale alimentação chiquérrimo para eu comer no shopping de R$10, eu estou aqui, estou fazendo um emprego como palestrante porque eu fui remunerada. Mas quando as pessoas vão no centro, elas falam que vão fazer trabalho. Por quê? Porque trabalho tem até definição do dicionário. É o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E qual que é a finalidade de qualquer pessoa que vem aqui no centro? Não falo nem fazer uma palestra, mas uma conversa. É divulgar a doutrina espírita, seja em qualquer um dos seus pilares. Alguns mais científicos, outros mais filosóficos, cada um com o seu perfil, mas com o objetivo principal sempre de divulgar e promover a doutrina espírita. Então eu, nesse momento, estou fazendo um trabalho, que é um termo muito comum no meio espírita, que hoje já ganhou aí outras esferas, né? E a gente pensa, nossa, passando assim tanta coisa simples que eu faço é trabalho? É trabalho, sim. Às vezes a gente minimaliza as coisas que a gente faz, mas não, são trabalhos. E por falar em trabalhos não remunerados, como esses que a gente vê aqui no centro, a gente vê quantas outras pessoas por aí que trabalham sem remuneração. Agora com a internet, a gente vê um boom de muitas ONGs, muitas organizações sem fins lucrativos que trabalham por diversas causas de acordo com o seu ideal. Alguns a gente vê em auge no momento pela causa animal. Quantas pessoas, gente, falo pela nossa cidade, quem tiver tampinha de qualquer coisa, tampinha plástica, fala para mim, eu até busco para a gente comprar ração para os cachorros de rua. Gente, vamos fazer uma vaquinha virtual para ajudar a tratar um cachorro de rua que sofreu envenenamento. Gente, esse mês nós estamos juntando latinha para a gente poder arrecadar um valor para a gente conseguir o maior número de castração.
um exemplo de Eloy Mendes. Mas a gente vê quantas outras atividades a gente vê por aí. A gente vê campanha do alimento, a gente vê campanha do cobertor, campanha de brinquedo. É um trabalho. Um trabalho muito mais útil do que muito emprego por aí. E a gente vê causas grandes, ambientais, até mesmo políticas mesmo, religiosas. A gente vê aí quantos missionários, independente de sua religião, que trabalham em prol daquilo que acreditam, em prol do seu ideal. E o seu ideal? Qual é o seu ideal? No que você acredita? O que você faz pelo seu ideal? Você trabalha pelo seu ideal? Ou você é um espectador que espera que outra pessoa decida trabalhar para o seu ideal com uma mágica, puf! Oh, aconteceu! Então, nós devemos ser mais realistas. A única coisa que cai do céu é a chuva. E ainda assim só cai se tiver evaporação suficiente, se tiver umidade suficiente, se as massas de ar não tiver soprando essa umidade para longe, que vai chover. Ou seja, nem a chuva cai sem um trabalhinho da natureza. E a gente quer que as coisas da nossa vida resolvam sem trabalho nenhum? Seria muita hipocrisia da nossa parte. Que a gente, infelizmente, a gente é muito comodista. A gente quer que as coisas mudam, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Como disse a Geni, a gente está num período que está sendo difícil, o período das eleições. Está sendo difícil. Mas a gente também, em contrapartida, a gente vê tantas pessoas que falam assim, para mim, nenhum político presta. Eu não vou nem votar. Mas se você não vai votar, então você concorda com o que a maioria escolher. Não, eu não concordo. Então por que você não vai votar? Não, mas eu nem sei direito. Então por que você não se informou? Ainda mais hoje, nós temos muita informação. Mas em contrapartida, nós temos também muita desinformação. Nós temos as pessoas que agem de má fé para atingir o seu objetivo. E espalham aí muitas inverdades, né? Fake news, vídeos editados, enfim. Mas se nós queremos, se nós temos um ideal social, nós temos que trabalhar por ele. E o simples fato da gente tentar nos informar já é um trabalho. Infelizmente, não existe um político bom no momento. E eu acho que vai ficar assim por um bom tempo. Isso porque se os políticos fossem bons, eu acho que o nosso país já não seria de expiação e provas. Então a gente tem que provar mais um pouquinho. Mas dentro das nossas limitações, a gente tem que ver o quê? O que é o melhor a ser feito? O que a gente vai pesar na balança? Esse é bom nisso e ruim naquilo. Aquele é bom no outro e aquilo outro. E vamos tentar fazer uma escolha, como eu costumo até brincar, do menos pior. O que a gente não pode é ser alheio a essa situação. A gente não se informar, não procurar saber nada e ficar só reclamando, sem fazer a nossa parte. Porque o texto do Vinha de Luz, ele fala muito sobre isso, sobre o nosso trabalho.
todos almejamos que o planeta chegue logo ao estágio da regeneração. Todo mundo está cansado de ficar aqui provando, espiando. Nossa Senhora, e a gente com pouca evolução, e a gente que acha que é um pouquinho mais que o outro acha que é um pouquinho mais que a gente. Nossa, a gente precisava acabar com isso aqui, tá num lugar melhor, onde está todo mundo pensando no bem comum, todo mundo solidário, coletividade. Precisamos muito disso. Menos maldade, mais bondade, mais fraternidade, mais amor. Ou nós não queremos um lugar assim? Mas será que nós também tentamos cada dia ser mais solidária, mais fraterna, ter mais compaixão, mais amor com a nossa volta? Ou a gente está simplesmente esperando o planeta falar assim, mudei, a partir de hoje, expiação e provas ficou no passado, agora todo mundo aqui é bom, só reencarna pessoa boa, estamos na regeneração. Seria bom, mas não é assim que as coisas funcionam. Mesmo porque os espíritos que aqui estão reencarnando. Então, se eu não for um pouquinho melhor, a hora que eu reencarnar aqui, como que eu quero o planeta um pouquinho melhor? Se eu não tentei ser nem um pouco melhor. E este texto do Vinha de Luz puxa muito a nossa orelha. Porque nós, enquanto espíritas, falhamos muito na divulgação da doutrina espírita. E sabe por quê? Para começo de conversa, a maioria de nós tem vergonha de falar que é espírita. Porque um vai olhar torto, o outro não vai querer conversar. E, gente, acontece. Tem gente que quando eu falo que eu sou espírita, tenta disfarçar a careta, mas nem sempre consegue. Aí, como que eu vou divulgar a doutrina espírita para começo de conversa, se nem eu me denomino espírita? Fica difícil. Como é que eu vou falar bem de um produto se nem eu faço uso dele? Né? É complicado. Quando você vai numa loja de carros, você vai lá na Volks, aí você chega na Volks, você conversa com o vendedor. Ah, que carro que você tem? Ah, eu tenho um carro da Toyota. Ué, mas você trabalha na Volks, tem um carro da Toyota, por quê? Toyota é melhor que a Volks, então. Porque se até o vendedor usa carro de outra marca, quem dirá? Não é? É aquela velha coisa, gente. Quem acredita em nutricionista gordo e cozinheira magra, abre o olho. Abre o olho. Porque se a nutricionista não conseguiu seguir a própria dieta e a cozinheira não come sua própria comida, abre o olho que aí tem coisa. Aí tem coisa. Tem que ser magra. Então, gente, nós precisamos começar a partir daí. A gente... Aí vai ter que ser um meio... Aí ficou difícil, né? Vai ter que ser um meio termo, né? Aí vai ter que ser um mix de regime, comida boa, desse jeito. Mas... Então, a gente tem que partir a partir daí. Porque a gente brinca disso, mas é verdade. Igual, eu sou espírita. Eu acho que não combina eu ser espírita e eu ir à missa todo domingo. Eu, poliana. Porque eu acho que nós temos que pensar naquilo que a gente acredita, pensar no nosso ideal, trabalharmos por ele. Vou na igreja católica? Vou, como eu vou na evangélica também, quando me chamam. Nossa, Poliana, vai ter um culto, você vai? Vou, principalmente aluno, né, Tardino. Ô, Poliana, vai fazer um culto lá, você vai? Não, se eu puder ir, claro que eu vou. Nossa, vai ter uma missa de 7º dia de uma pessoa querida, você vai? Claro que eu vou. Claro, gente. Mas nós temos que pensar no nosso ideal. E nós, enquanto espíritas, precisamos divulgar a doutrina espírita. Mas o primeiro passo que a gente falha
Aí a pessoa sabe que você é espírita. Aí fala, nossa, Poliana, você é espírita, que legal. Eu gosto muito de ver as coisas espíritas. O que você me recomenda? Aí você fala assim, olha, tem um livro da Zíbia Gasparetto que é um sucesso. É um livro ótimo. Ou se não, leia Violetas na Janela. Mas o bom mesmo, você vai pegar os livros da Zíbia, você vai... Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, é o que eu gosto de ler. Mas a gente tem que ver que o quê? Um romance espírita, ele é uma leitura para lazer que tem alguns princípios do espiritismo. Quer dizer que a doutrina está ali? É muito pouco. É a mesma coisa quando a gente vê um filme de ficção científica. A gente vê tantas astronaves e tanta coisa, buraco negro, né? Mas aí a gente fala assim, nossa, quer dizer que é tudo mentira? Não. Claro que tem um fundinho de verdade, de física, de nanopartículas, mas não é aquilo. É tudo floreado, aumentado para prender a nossa atenção naquele filme, naquele livro. Então, romances espíritas tem que ler? Gente, eu amo ler romance espírita. É a minha tipo de leitura preferida. Mas, nesses livros, não estão os princípios básicos da doutrina espírita. Então, se uma pessoa chegar para você espírita, igual aconteceu comigo há uns 15 dias. Nossa, Poliana, então, eu estou me interessando muito pelo espiritismo, comecei a ver a questão da codificação, o que você acha? Falei, olha, se o seu coração está apertado com algum tipo de problema e você quer explicação e consolo, eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quer entender um pouco mais o Espiritismo em si, eu recomendo os livros dos Espíritos, que para mim, esses dois são a porta de entrada para a codificação. Mas isso, opinião minha. Armando pensa diferente, Geni pensa diferente, Vânia, Thelma, cada um tem o seu posicionamento. Mas, o que eu fiz para essa pessoa? Eu divulguei a doutrina espírita. Eu indiquei livros, indiquei caminhos que se ela ver, se ela ler, ela vai entender um pouco mais do espiritismo. E não vai ficar na ilusão somente dos romances, que é muito necessário. Só que outra coisa, por que eu sei que se a pessoa estiver mais aflita, eu recomendo o Evangelho, e se ela quiser mais explicações mais técnicas, é o Livro dos Espíritos? Porque eu li. Nem digo que eu li tudo na íntegra, porque dos Espíritos tem umas partes que eu pulei. Mas por que eu sei? Porque eu estudei. Então, nós espíritas temos sim que participar de grupo de estudo do centro, temos que ver vídeo no YouTube sobre o tema, temos que ler a codificação, nós temos que estudar. Quando nós vamos montar um currículo, que a gente quer trabalhar, a gente quer um emprego, a gente não coloca a nossa formação? Se você quer trabalhar como recepcionista, você vai colocar que você fala bem, que você tem o ensino médio completo, ou tem um técnico de secretariado, ou está fazendo um curso de comunicações. Você tem o embasamento para aquilo. Você quer trabalhar como mecânico? Você tem que ter uma formação na área de mecânica. Agora imagina eu trabalhar de mecânica e não tenho força para virar uma chave de roda do pneu e vou lá para me candidatar para trabalhar de mecânica. Vai olhar para mim e falar assim, Poliana, você quer trabalhar de mecânica por quê? Você sabe qual que é a diferença de uma chave inglesa e uma chave Alli? Não. É. Uma Phillips e uma chave de fenda eu sei, porque o meu marido me ensina muito sobre ferramentas. Mas são coisas que é um conhecimento que eu não tenho. Aí imagina eu trabalhando, não, Poliana, já que você quer começar então, eu vou te dar uma chance de ser o primeiro emprego mecânico. Aí o mecânico está lá para mim. Pega a graxa. Oi? Furadeira. Ah, furadeira é fácil. Martelete. Martelete? Tá bom, pega então
O item pneumático aqui, pneumático, mas tem pulmão aqui? Não estou entendendo. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu não me qualifiquei para aquela função. Então nós, enquanto divulgadores da doutrina espírita, nós precisamos estar qualificados. Porque eu conversei com uma pessoa lá em Varginha, já faz um tempo, que ela falou que era espírita também. Eu falei, nossa, que legal. Mas ela começou a falar tantas coisas desencontradas que eu vi que ela não é espírita. É como dizem as pessoas, é espiritualista. Que são coisas distintas. E nós, enquanto espíritas, nós temos que saber essa diferença. Porque a partir do momento que as pessoas sabem que a gente é espírita, elas vêm tirar dúvida com a gente. Aí, nem sempre a gente consegue falar com uma Geni, com Kardec, né? Armando, me socorre aqui. O que eu falo? Vânia, Nem sempre. Porque a gente tem que caminhar com as nossas pernas. Nós precisamos estar sempre nos capacitando, estudando, aprendendo e mesmo, gente, conversando. Porque igual é com essa pessoa que eu conversei, ela não é espírita? Não, mas quantas informações eu troquei, aprendi, conheci e que até servem de argumentação numa outra conversa. Então a gente tem que largar um pouco a preguicinha de lado. A gente sabe que ler às vezes cansa, porque a gente acha que ler um livro é muito difícil, mas ler uns textão do WhatsApp, manda uns textão lá no Face, mas ler livro é muito difícil, né? Livro é muito grande. A gente mesmo coloca empecilhos no nosso trabalho, na nossa tarefa. Coisa que não pode acontecer. O bom do Vinha de Luz, do livro da codificação, eles são capítulos, perguntas e respostas, são uma leitura fácil. Uma perguntinha que você lê por dia, você já, cumpriu sua tarefa. Mas eu tenho certeza que se você pegar para ler uma pergunta, você não vai querer ficar numa pergunta só. Porque você vai ler uma pergunta, nossa, mas e isso? Ah, está na próxima pergunta. E isso? Está na próxima pergunta. E por que é importante participarmos do grupo de estudos? Para a gente ter contato com pessoas que sabem mais que a gente. Porque às vezes a gente lendo um livro, a gente fica com alguma dúvida, a gente pensa alguma coisa. O nosso entendimento, fala até por mim mesmo, é pequeno. Então, igual há muito tempo eu não acompanho o estudo de terça. Esses dias eu tive um tempinho, entrei com a minha mãe, fiquei boiando, porque eu perdi o começo, né? Então, mas quer dizer que eu não vou participar? Claro que não. Teve um tempinho, ligo lá de novo no Meet, não entendi alguma coisa? Ô mãe, isso aqui que você viu, você me explica melhor? Ô Vânia, aqui, eu fiquei com uma dúvida. Mas a gente está aprendendo, está se capacitando, tentando. Porque a gente muitas vezes nem tenta. Só põe defeito no livro, que é grande, que é ruim, que é caro, mas tem tudo de graça na internet, viu gente? Só você baixar lá, você não gosta do papel, você vê no seu próprio celular, dá um zoom na letra, não tem desculpa. Mas nós precisamos nos capacitar para que uma pessoa que vem até nós com alguma dúvida não saia com uma visão errada do Espiritismo. Que é essa doutrina que eu admiro muito e particularmente tenho muito a agradecer por eu ser espírita. Porque a gente, quando a gente é espírita, a gente tem mais consciência do que compete a nós, do que podemos fazer e daquilo que nós precisamos aprender de alguma forma. O que não tem remédio, remediado está. E para a gente já caminhar para a reta final, eu vou até ler o texto Vinha de Luz. Coincidentemente, né? Vamos falar assim. Que nada é por acaso, até o texto que nos foi entregue hoje na entrada do centro é relativo ao trabalho.
que eu vou ler para vocês. A bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil, não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus, pelo Espírito Meimei. Então, depois dessa mensagem, eu vou fazer a leitura. Ou melhor, não vou fazer a leitura, vou deixar de dever de casa. Vou deixar de dever de casa para vocês verem aí o capítulo 49 do Vinha de Luz. Vou ler apenas a citação, que é o livro Vinha de Luz. Ele é um livro com um capítulo por página, de diferentes temas que servem para o nosso dia a dia. É uma uvinha de luz todo dia que a gente vai lendo, vai nos atualizando, trabalhando aí para nossa formação. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, gente, o que é exortados? Que é exortados a trabalhar, animados, estimulados, motivados. No nosso trabalho enquanto espírito, a nossa motivação tem que ser ter um lugar melhor para podermos ser cada dia melhores. Ter um lugar melhor para podermos ser cada dia melhores. Porque às vezes a gente acha que é difícil nos melhorar, mas se nós conseguirmos melhorar um lugar, já está mais propício para podermos ser pessoas melhores. E vamos usar dessa palavra, essa frase, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos usar nossas palavras para proferir coisas boas. Se nós temos um ideal de um mundo melhor, vamos falar coisas melhores. Vamos, pela terceira vez, melhorar o lugar para podermos ser pessoas cada vez melhores. Que essa é a mensagem de hoje. Que nós, enquanto espíritas, assumamos a nossa responsabilidade. Porque, por mais que a responsabilidade nossa é a nossa encarnação, ninguém aqui mora sozinho. Todo mundo depende de alguma pessoa para alguma coisa. Então, o planeta é nossa responsabilidade, sim. Façamos a nossa parte e com um pouquinho de um, com um pouquinho de outro, faremos um planeta lindo de patchwork, igual das chicas mineiras. Todo colorido. Certo? Então, muito obrigada. O que eu queria deixar para vocês é isto. E o dever é ler na íntegra o capítulo 49 do Vinhas de Luz, que vai falar dessa questão de nós mantermos animados para professar a nossa fé. Muito obrigada. Muito obrigada.